Rafael, tudo bom? É, Oi, tá, Andréia, tudo bem? tudo bem, eu também tinha feito aqui certo. É sempre uma emoção, né? A gente faz várias lives, é sempre uma emoção aqui. O Não, Instagram ao vivo é que nem no Fantástico, né? Tem que estar, tem o elemento sorte. é verdade. Então, bem-vindo, Rafael, boa noite. Obrigado, boa noite. O convite para estar aqui. Ô, Rodrigo, tudo bem? Boa noite. É, o Alex, que ia fazer a entrevista comigo, teve um imprevisto, ele não vai conseguir entrar, então seríamos nós dois. Mas eu sugiro geralmente dar mais uns 5 minutinhos, que é o tempo, né? Já entraram algumas pessoas aí na sala para assistir. Oi, boa noite. Mas geralmente eu dou um tempinho aí mais para, enfim, o pessoal se organizar, entrar na live, o Instagram vai avisando. Tá ótimo, espero que quem já esteja aí, boa noite a todas, boa noite a todos. E para quem nos assistirá depois, acho que talvez fique gravado também, né? Quem nos vê no futuro, boa noite de novo, né? Que bom estar aqui com você, né? Com o pessoal para falar sobre esse tema. Eu vi que o Rodrigo entrou aí também, que ele pode fazer as perguntas aí para gente. Ele gosta desse tema também. E todo mundo que tiver aí fazer bastante pergunta, né? Porque é um tema muito legal, Uhum. que envolve várias áreas do conhecimento. Não precisa ser só advogado, ou só gostar de mediação ou de qualquer outra coisa. Uhum. Então, acho que assim, é um tema apaixonante. Eu estudo isso há bastante tempo, você sabe. E cabe em várias coisas. Cabe até para briga de irmão, né? Para prevenção, para estruturação de um grande projeto de infraestrutura. Então, assim, eu acho que hoje vai ser bem legal esse diálogo e a gente faz as nossas perguntas. Se a plateia não fizer pergunta, a gente inventa as nossas perguntas para responder também, né? Ó, mas gente, fiquem à vontade para ir mandando no inbox as perguntas, eu vou olhando para o Rafael, porque sempre que tem interação, acaba ficando ainda mais interessante, né? Então, E um ó, abraço para o Alex, que eu achei que ia conhecê-lo hoje aqui também, né? Então fica aí um abraço para ele. Uma próxima oportunidade de a gente conversar. tá, depois eu falo com ele. Ele está lá em São Paulo e pegou lá um emprego, ele não se locomover de um lugar para outro. Mas, Rafael, então, assim, só dando uma contextualizada, né? Enquanto o pessoal vai entrando, a ideia é falar da questão da construção de consenso aqui, né? A gente tem feito essas lives de 15 dias, eu trago alguns especialistas de alguma área que eu acho que pode ser de interesse não só das pessoas que trabalham com mediação, né, com inovação no direito, mas acho que é para a vida, né, como você falou, a construção de consenso e mediação, inclusive as habilidades, a gente pode usar em várias frentes aí, né? Mas assim, esse mês a gente está fazendo aniversário aí da Convenção de Viena, é, Convenção de Viena, Singapura. na cabeça que eu fui discutir. Você voltou e comeu a Sacher Pie. Você gostou tanto da Sacher Pie vienense que está com a Viena na cabeça. Eu tiveram lá os working groups, né? Eu tive a oportunidade de estar lá 2 vezes, já cismei que. Mas assim, a convenção em Singapura faz aniversário. Mas assim, o pessoal já tem falado bastante da convenção, né? Eu achei que seria um viés diferente falar sobre a construção de um documento desse, porque é uma curiosidade, quando eu estive estudando a questão da construção da convenção, é que tinham 85 países lá, né, que tinham que entrar em consenso, mais 35 ONGs, e tiveram 2 mediadores para ajudar na construção desse documento. Então, assim, eu imagino assim, o desafio, né, com pessoas de vários países e tudo. Então, eu falei, poxa, eu acho que é um olhar diferente, né, já que já se falou tanto no texto mesmo, né, que saiu aí do... Mas como que se constrói o consenso pensando em interesses de múltiplas partes, no caso ali, várias culturas, mas cultura, quando a gente fala de cultura, não precisa necessariamente, né, ser países diferentes, às vezes você está construindo consenso entre um banco, uma comunidade, enfim, culturas empresariais diferentes, culturas de vida, histórias. Então, assim, eu pensei, poxa, a construção de consenso seria um tema super importante. Aí, lógico, que a gente fala em construção de consenso, eu lembro de você.
E o segundo ponto também que a gente tem buscado, né, assim, a gente tem aqui um público bem diverso, mas eu tenho buscado falar bastante assim para as pessoas que trabalham com mediação, se formaram, estão pensando em se formar, porque muitas vezes elas ficam com algumas tendo como um desafio trabalhar com mediação, né? E eu falo, hoje a gente, graças a Deus, aqui na Mediar 360, eu falo graças a Deus porque meu sonho de vida era trabalhar só com essa parte de construção de consenso, né? Mas, construção de consenso. Mas isso é um caminhar aí até a gente conseguir alcançar lá, né? E nem sempre você vai ter o tempo todo mediação para fazer. Então tem que abrir assim a mente para usar as habilidades de mediador, de negociador, para desenho de sistema, que é um tema que a gente já falou aqui. A gente já falou sobre a questão de ampliação de diversidade dentro das empresas também, como forma de auxiliar as pessoas a se comunicarem, ter essa convivência verdadeira, né? Inclusão, diversidade dentro das empresas, que é um tema que está super importante. E a construção de consenso é uma ferramenta também que eu acho muito bacana, mas hoje eu queria trazer para as pessoas conhecerem um pouco mais assim, o que é a construção de consenso no formato que a gente fala aí do diálogo de múltiplas partes. Está passando para outros pontos, mas eu acho que a primeira pergunta que eu gostaria de trazer para você, Rafael, é assim, como que você contextualiza, você define o que é a construção de consenso? Então, André, se você me permite aqui a liberdade de cátedra, você que tocou alguns pontos que são muito legais, acho que para a audiência que está nos assistindo, e você me diz, tem gente que está se formando, tem gente que já é formada, tem gente que sabe o que quer, talvez o que não saiba ainda não encontrou. Então, você comentou sobre inovação, que a área lá, acho que o Alex ia tocar mais também nesse assunto. A gente tem a parte do direito, como a gente, como sendo advogado ou não, pode utilizar de algumas ferramentas, como você usou, metodologias ou técnicas, para que a gente consiga fazer alguma coisa bem legal, né? Quando a gente pensa em construção de consenso, eu gostaria de trazer uma contextualização anterior. Primeiro, a gente conversou aqui sobre a Convenção de Singapura. A UNCITRAL é um órgão das Nações Unidas, aí vale a pena contar um pouquinho da história. Então eu vou queria dividir a minha fala aqui um pouco na história da Convenção, como a UNCITRAL resolve as coisas lá dela. Eles utilizaram realmente consenso, aí eu explico como se insere com a construção de consenso dentro de um contexto prático, e aí eu falo um pouco mais, aí você vai me interrompendo, o pessoal também vai fazendo pergunta. Então, só para contextualizar, a André comentou sobre a Convenção de Singapura. A Convenção de Singapura é um instrumento internacional para que a gente reconheça a mediação, né, em situações transfronteiriças no nosso país. Isso é importantíssimo. A mediação ela tem um potencial enorme, ela ainda é um pouco insípida na prática, mas está crescendo, se desenvolvendo bastante. E a UNCITRAL, que é muito conhecida para a arbitragem, ela então tem uma lei modelo também de mediação, enfim, aí tem essa convenção. Tudo que a UNCITRAL faz, que é um órgão lá das Nações Unidas, ela decide por consenso. Então isso é muito legal. Então ele decide por consenso, se não funciona o consenso, eles decidem por votação. Lá na UNCITRAL tem umas camadas de decisão. Então tem a comissão, que são os países, os 85 países que a Andrea comentou. A gente tem os grupos de trabalho, que são os órgãos intergovernamentais, e as ONGs, os órgãos não governamentais, que se reúnem. Então comecem a perceber na minha fala que tem muito país, muita gente, muita cultura. O nosso papo hoje é multicultura. Então imagina colocar essa galera toda numa sala, falando idiomas diferentes, vendo o mundo de forma diferente, uns brigam com os outros sem motivo ou por motivo, para chegarem num determinado ponto de convergência. Então, existem regras que fazem com que essas situações, que parecem ser muito difíceis, e algumas vezes sejam harmonizadas, que convirjam por um ponto e que eles comecem a falar um determinado diálogo que seja comum e afeta os interesses deles, eles se sintam representados.
Houve, então, uma comediação. Geralmente, um presidente da comissão ele é o mediador. Houve um caso durante a convenção de Singapura que uma nevasca devastou lá, não sei, não lembro se era Washington ou Nova York, todo mundo saiu e continuou fazendo. Então, existe uma colaboração, existe uma empatia, existe uma vontade de participar. Bom, esse bafafá todo deu em samba e houve, então, a convenção de Singapura. Né? Então, quando a gente fala disso que ocorreu e de inovação e direito, tem uma palavra que hoje as pessoas utilizam bastante, só que ela vem da biologia e da ecologia, que a gente pode falar sobre ecossistema. Né? Então tem um ecossistema do pessoal de startup, tem um ecossistema disso e daquilo. Ecossistema, se tiver algum biólogo aí, por favor, me corrija, mas acho que de uma forma muito simples e carinhosa, porque eu adoro biologia, eu diria que ecossistema é uma comunidade de organismos diversos em interações variadas que aí habitam, né, que vivem no habitat. Então, quando a gente pensa sobre biologia e já trazendo isso um pouco para a construção de consenso, em qualquer área que a gente atue, a gente tem que pensar que a gente tem pessoas que estão em conexões e vivem ou criam comunidades. Nós vivemos entrelaçados e conectados numa tessitura de diversos matizes, mas somos pessoas que estamos em conexões entre nós, conectados, vivendo em comunidade. Então, quando a gente tem essa questão de pessoas, conexões e comunidades, a gente tem uma questão que, para a construção de consenso, que é muito importante, como também é para a mediação, como também é para qualquer meio autocompositivo ou resolutivo de problemas, seja para prevenir, seja para solucionar, que a gente tem que pensar no seguinte: vamos saber qual é a causa das coisas, vamos examinar a causa das coisas. Para a construção de consenso, uma das causas das coisas é o conflito. Quando a gente fala de mediação, quando a gente estuda arbitragem, quando a gente estuda todos esses mecanismos de resolução e prevenção de conflito, necessariamente a gente vai se esbarrar no tal do conflito. E quando a gente pensa em construção de consenso, esse conflito está relacionado então às pessoas, ou está relacionado às conexões dessas pessoas, ou às comunidades. Então o conflito está ali, numa dessas três searas. E o contexto onde a construção de consenso tem os seus benefícios mais eficientes, mais eficazes, ou seja, qual é o contexto onde a construção de consenso é mais bem sucedida? É um contexto onde prevalecem valores e princípios democráticos. Então isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala de democracia, ainda mais nos tempos que nós estamos passando por aí, um convite à reflexão é assim, pensar em democracia como um acordo de convivência cotidiano. Então, um acordo de convivência cotidiano, um modo de viver cultural, né, o nosso tema aqui também é multiculturalidade. Então, a democracia eu posso enxergar como um acordo de convivência cotidiano, um modo de viver cultural, ou seja, como nós relacionamos uns com os outros. E como um sistema de governo onde decisões são tomadas por pessoas, que é o que mais a gente acha que é o que mais comum. E aí, aí uma pergunta que eu passo para vocês, para a audiência, né? Como é que estão os nossos acordos de convivência cotidiano entre nós, né? Mas por que isso é importante? Porque quando eu penso em democracia, eu penso em ética, respeito mútuo, entender que as contradições do cotidiano em que a gente vive são legítimas, que porque somos diferentes, somos seres autênticos. Se eu trago lá da biologia, a Andrea comentou sobre a diversidade. Se não houver diversidade no planeta, não existe vida. Então, assim, é simples assim. Então, quando eu penso em ideais democráticos, eu penso em respeito mútuo, eu penso em colaboração, eu penso em justiça, enfim, os advogados aí sabem disso tudo. Pois bem, então, levando isso em consideração, eu tenho, então, uma questão que envolve pessoas, conexões e comunidades, um conflito que tem em algum lugar aí, num contexto democrático onde melhor funciona. Um conceito de construção de consenso que é muito fácil seria que uma ferramenta, uma técnica ou uma metodologia, o nome que a gente queira dar, que se articula diretamente, então, com esses ideais democráticos, todos que a gente possa imaginar, e que possibilita a criação de espaços dialógicos, né, ou espaços deliberativos, inclusivos e participativos,
para facilitar o processo de tomada de decisão coletiva. Então, ela se coaduna, essa metodologia se coaduna com a democracia, né, como esse acordo de convivência cotidiano, pautado na ação ética, no respeito mútuo, na compreensão de que as nossas diferenças são bem-vindas e complementares, na diversidade. Então, ela se coaduna com esses ideais, ela possibilita a criação de espaços onde nós podemos dialogar e deliberar de forma inclusiva, participativa, e para quê? Para a tomada de ação coletiva. Todos nós vamos tomar uma ação. Então, isso é o significado assim, bem simples e acho que didático da construção de consenso. A construção de consenso tem algumas características. Então, é um processo flexível. Por que flexível? Porque quem está envolvido na construção de consenso é que vai determinar quais são as regras que vão reger essa metodologia. Existem regras prontas? Sim, existem regras prontas, métodos já utilizados, mas a gente que participa pode definir as regras básicas, que se chamam em inglês ground rules, regras básicas. É um processo, como eu disse, inclusivo, porque a gente convida todo mundo para participar. Tem uma determinada questão, a gente vai convidar. E por que isso é importante? Porque isso faz com que haja o equilíbrio de poder. Não é só quem tem poder que vem participar e decidir, mas as minorias são incluídas e devem e são sempre incluídas, para que haja, então, esse equilíbrio. É participativo porque ele oportuniza a participação, geralmente voltado para múltiplas partes, né? Há quem chame a construção de consenso como uma mediação multiparte, e ele geralmente envolve uma galera, né? Envolve muita gente. E depois eu vou dar alguns exemplos práticos lá na frente. Então isso é importante. Outro aspecto importante da construção de consenso, eu estou seguindo, tá? Tá, André? Ótimo. Tá. Outro ponto importante da construção de consenso é a gente tem os atores. Tá. A gente tem os atores, que são quem? Somos nós que participamos, são as pessoas que organizam. Desses que organizam, tem uma pessoa que é muito importante, que é o facilitador. Pode ser um time. O facilitador é quem conduz o diálogo para que as pessoas, de forma respeitosa e com harmonia, às vezes acontece briga, às vezes tem uns bafafás assim, mas a ideia é que ele conduz esse diálogo entre as pessoas, tem diversas técnicas, tem diversas formas de condução, o procedimento é dividido em diversas etapas, então há livros, né, e há diversos formatos que você pode utilizar. Então isso é muito legal, acho que se alguém fizer alguma pergunta a gente comenta, mas existem formatos, divisões e técnicas experimentadas e por serem inventadas ainda para a construção de consenso. Aí a gente tem, como então falei das características, falei do facilitador, importante. Um ponto importante é que quando a gente lida com a construção de consenso, o que tem que estar na nossa mente é, a gente trabalha com pessoas, como eu disse, conexão e comunidade. As pessoas, como nós todos, nós temos percepções diversas sobre o mundo. E as nossas percepções é como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos o outro. Então a gente vê o mundo com base nos nossos gostos, né? Eu preciso de óculos para enxergar o mundo direito, a gente precisa da nossa trajetória acadêmica, profissional e de vida interfere como nós enxergamos o mundo. E quando a gente enxerga o mundo e tem uma percepção, né, eu enxergo a imagem que vocês têm, mas eu necessariamente às vezes não sei quem vocês são. Então a gente também vive nesse jogo de imagens, a gente se relaciona inicialmente com imagens, são espelhos que nós estamos vendo. Então é muito difícil você conseguir ter uma percepção assim muito exata. Depois dessa percepção, cria-se uma versão. Geralmente as versões são parciais, justamente porque a gente tem as nossas percepções. Então isso significa que, numa construção de consenso, envolvendo múltiplas partes, a gente tem diversas subjetividades, cada um tem sua própria subjetividade, cada um tem sua própria narrativa. O que é a narrativa? Olha, ele vai narrar, ele vai comentar, vai descrever um determinado assunto com aquela percepção que ele tem, né? E isso também diz respeito a cada um vai ter sua própria realidade. Uma realidade de um pode ser diferente da do outro e um querer sobrepor a do outro. Então isso cria o quê? Uma confusão. Então a gente lida com percepções
e versões. Segundo aspecto é que, se isso é assim, não tem uma única certeza num procedimento desse, né? Então, eu tenho várias partes. Exemplo, um projeto de estruturação de uma hidrelétrica em que eu tenho a prefeitura, o governo do estado, as ONGs, as comunidades indígenas originárias daquela região, a população, o comércio, o construtor, o incorporador. Cada um com uma visão de vida diferente, um interesse diferente, uma percepção, uma versão diferenciada. Então, quando a gente lida com construção de consenso, a gente lida com possibilidades. A praticidade vem através de todas as técnicas que existem e que são aplicáveis para que ocorra, então, essa harmonização, não só dessas pessoas que estão envolvidas, qual o tempo que elas vão falar, quais são as regras de respeito entre si, porque às vezes há situações que uma parte odeia a outra e tem que estar numa mesa. E às vezes há conflitos, às vezes não. Às vezes a forma de falar é uma forma de falar natural para uma pessoa, mas a outra ouve de outra tonalidade, enfim. A gente, então, outra característica importante é que é um procedimento muito interdisciplinar. Então, quem está nos ouvindo e não é advogado, pode participar. A gente tem neurocientistas, advogados, economistas, gestores públicos, psicólogos, médicos. Então, assim, é uma gama variada de atuação, várias áreas do conhecimento, facilitando a construção do consenso. E, por fim... Não, oi. Eu até botou aqui 2 mensagens, aproveitando, Rafael. Sim. Justamente que não há formação específica obrigatória para o facilitador, que isso é uma informação interessante. Pessoal, então, assim, dentro de qualquer ramo, qualquer saber aí, pode desenvolver essas habilidades. E aqui ele traz, que ele entende que o maior desafio é o exercício da alteridade para se chegar ao consenso. Então, e a Suzana manda já uma pergunta, tá, Rafael? Você me fala quando eu puder passar também. Pode perguntar. Oi, Suzana, tudo bem? Quanto tempo, hein? Ela, não sei se daí você consegue ler também, mas ela pergunta, as DAOs e as blockchains em geral, na medida em que utilizam a forma descentralizada de tomada de decisão, podem se equiparar a uma construção de consenso multicultural? Isso aí tá? Pode falar a primeira frase, as 2 primeiras linhas da pergunta? Eu não consigo me ver aqui, não. E as blockchains, em geral, na medida em que utilizam a forma descentralizada de tomada de decisão, podem se equiparar a uma construção de consenso multicultural? Ela mandou, aproveita e mandou um abraço aqui. Sim, então assim, a blockchain ela é descentralizada porque a gente não tem... Olha só para onde a gente está levando a questão de consenso. Então, Suzana, tudo bem? A gente tem a construção de consenso como metodologia de fazer com que as pessoas interajam, dialoguem com respeito mútuo, para que elas cheguem num consenso. O que seria um consenso? Para mim, consenso é a possibilidade de viver em desacordo. É diferente de unanimidade. Então, isso é importante. Isso é importante, porque eu falei a construção de consenso. Agora, o consenso, eu gosto de chamar consenso como a possibilidade de viver em desacordo. Blockchain. Blockchain é como se fosse o trenzinho, vários blocos, cada hora que a gente entra, aquilo vai acumulando e aquilo leva. A descentralização dessa cadeia de blocos em razão de que não há um poder como um banco central que controle os blockchains do criptoativo. Ok, isso é muito legal. Por outro lado, assim, eu não conheço o Satoshi que criou a blockchain, mas assim, eu acho que tem alguém que liga e desliga. Sabe por que tem alguém que desliga e desliga? Porque não necessariamente a gente que está na blockchain tem todas as informações sobre ela. Então tem alguém lá no final que detém uma informação a mais do que todo mundo. Porque você não conhece o algoritmo, por exemplo, da blockchain. Então quem criou o algoritmo vai ter uma informação a mais do que todo mundo. Na construção de consenso, todos teriam criado o algoritmo. Todos teriam acesso ao algoritmo. E o algoritmo seria ajustável por todos que foram envolvidos, inclusive quem não foi envolvido no momento da construção do algoritmo. Porque, diferente de uma mediação entre pessoas, né, se a Andrea fosse mediar eu com outra pessoa, essa mediação necessariamente tende, na maioria dos casos, a ser privada, né? Ela é confidencial.
Quando a gente participa de um processo de construção de consenso, ele, por natureza, ele é muito transparente. Então, eu não tenho acesso ao algoritmo da blockchain. Então, por isso, eu diria que a descentralização ela é similar. Por quê? Porque envolve várias partes lá minerando, validando, e aquilo segue. Então, nesse aspecto, teria uma similaridade, mas na constituição da blockchain não houve construção de consenso, porque nem eu, nem você, nem André participamos. E tem alguém lá que quiser, liga e desliga esse negócio. E aí, como é que fica? Então, é por aí que eu acho que caminharia. Para quem não sabe aqui, a DAO é a organização autônoma descentralizada. É um termo aí mais moderninho, né? Importante dar uma... Bem, gente, então ficou respondido, Suzana? Depois dá um dedinho aqui. Obrigada, Rafael. Então vamos seguindo. Vamos seguindo. Então eu comentei sobre o conceito, falei o que é consenso, falei sobre as características, e aí eu cheguei num ponto de falar sobre a percepção, a interdisciplinariedade, e aí um convite sempre à criatividade. Sejamos muito criativos nessas construções, por quê? Porque as regras são construídas com todos. E aí alguns exemplos, não, antes dos exemplos, alguém poderia me perguntar, mas quais são os resultados da construção de consenso, né? Geralmente, os resultados eles são mais assim destacados nos seguintes aspectos. Representatividade é um instrumento que incentiva muito a representatividade, por quê? Se eu fosse criar consenso numa reunião de condomínio, num projeto de consultoria, como eu dei o exemplo de hidrelétrica, ou qualquer outra coisa, eu oportunizo que qualquer interessado participe. Geralmente ninguém quer participar. Pergunto para vocês que estão nos assistindo, quantos de vocês participaram de audiências públicas nas cidades onde vocês moram para botar em prática o Estatuto da Cidade, em que nós, cidadãos, devemos participar de qualquer iniciativa que vise a mudar o urbanismo de onde a gente mora? Quantos de nós que estão aqui participamos nas cidades que têm de algum orçamento participativo? Ou prévio ao orçamento participativo, no plano plurianual participativo? Gente, a gente pode participar. O nosso país é exemplo de institucionalização da participação cidadã na gestão pública. Só que a maioria de nós não tem noção disso. Então, isso é um aspecto cultural também. Na nossa cultura, a gente não tem noção de que aqui é exemplo para o mundo de engajamento cívico. Só que a gente meio que não se engaja, né? E na construção de consenso, a gente convida todo mundo a participar. Quando vem muita gente, o que a gente faz? A gente divide em grupos e o grupo delega a um representante que vá, por exemplo, numa plenária. E aí ele retorna ao grupo. Então a representatividade é assegurada. Além da representatividade, você tem a questão do empoderamento. No momento que eu trago a informação às pessoas, eu incluo as minorias e eu oportunizo a que todos venham, eu estou fazendo com que as pessoas se conscientizem daquilo que está sendo dito, comentado. A oportunidade que eu tenho de ouvir os outros que eu nunca ouvi, né, saber escutar, é importantíssimo. Então eu começo a ouvir as narrativas das outras pessoas, como eles enxergam o mundo. Às vezes é uma forma como eu enxergo, às vezes é uma forma completamente contrária, e pode calhar de ser uma forma que eu nem pensei que eu poderia enxergar daquela forma, daquela maneira. Então, quando você se conscientiza e começa a ter essas trocas de experiências, informações, você se empodera. Quando você se empodera, aí é natural no procedimento. As pessoas começam a se comprometer com aquilo que é para o bem delas e ocorre a corresponsabilidade pelo resultado. Então, geralmente, esses são os resultados. Alguns exemplos legais, a gente tem desde um aplicativo neozelandês que faz a construção de consenso, por exemplo. A gente mora num bairro e tem um terreno baldio. Aí dá mosquito, dá, sei lá, rato, tem criança que quer jogar bola lá, fazem barulho. Então existe um aplicativo neozelandês, se alguém perguntar eu digo, mas não vou fazer propaganda, que as pessoas se cadastram nesse aplicativo e ele próprio, na plataforma, constrói consenso para que os residentes naquele bairro decidam o que farão com aquele terreno baldio, por exemplo. A gente tem quem... Oi. Forma aplicativo.
Não vai fazer propaganda, vai fazer agora. Falo, se escreve Lomio, Lomio.org ou .com. Lomio. Eu não sei se é .com ou .org, é Lomio, é neozelandês. A gente tem, por exemplo, eu estudo agricultura natural, eu estudo permacultura, e aí estudando isso eu fiz um curso de design para sustentabilidade e tal. E aí eu comecei a perceber que quando a gente fala de natureza, de permacultura, existe uma construção de consenso natural ali, que é o design harmônico entre diversas espécies para que ali fique uma cultura, uma multicultura hortaliça, por exemplo. Quando eu comecei a entrar nesse ecossistema, eu comecei a entrar em contato com pessoas que moram em ecovilas, em comunidades, né, que fazem oficinas de sustentabilidade. Então, esse pessoal usa construção de consenso. Então, as ecovilas tendem a utilizar isso, ou seja, é um espaço, arenas de diálogo, de inclusão e participação para resolução de problemas, para definição de regras. A gente tem a construção de consenso para a formatação de políticas públicas. Há diversos itens legislativos no nosso país que incentivam a nossa participação. Então, esses são vários exemplos. Há um Citral que utiliza, né, da construção de consenso. Então, quando a gente fala assim, construção de consenso, levando para inovação e direito também, o direito, a gente tem o direito tradicional, que é importantíssimo, que alicerça, né, os nossos voos, mas o direito moderno e a mediação, apesar de vir de centenas de anos atrás, é sempre algo muito moderno, porque evolui e precisa ser incentivado. Não só a mediação, mas os outros formatos de métodos autocompositivos. E a construção de consenso, ela vem como, digamos, essa mediação multiparte também, como já algo dessa nova cultura. Porque inovar, quando a gente pensa em inovar na tecnologia, startup, é fazer algo novo, é melhorar algo que já exista. Mas eu acho que é mais do que isso. É a gente fazer uma coisa muito legal que agregue uma ótima experiência para o nosso usuário ou para o nosso cliente. E quando a gente traz isso para o direito, a gente pensa, nossa, isso tem alguma coisa a ver com o direito? Tem, óbvio, porque nós que somos advogados, quem estiver me assistindo, somos nós que criamos as novidades. Não é o judiciário, não é o cliente. O cliente espera que nós sejamos criativos. Inovar é criar algo novo, então, que agregue uma ótima experiência para alguém. Que ele fique, nossa, estou super satisfeito. Então, tanto na mediação quanto na construção de consenso, a gente tem algo que já vem dessa nova cultura, que é, por exemplo, a gente incentiva um compromisso para as pessoas colaborarem, enquanto todo mundo quer brigar e o mundo vive polarizado, né, agora com os nossos colegas lá do leste asiático tensos, né, a gente tem um incentivo para as pessoas colaborarem, a gente tem a possibilidade das pessoas codefinirem o problema, fazer um design coletivo do processo, fazer a cocriação da solução, poder executar atividades e ações em conjunto, estimular uma coisa que eu acho muito legal, um termo muito legal, que é liderança co-inspirativa, cada um co-inspirando o outro, porque eu sei um pouquinho, talvez mais que alguém, mas esse outro alguém sabe um pouquinho mais do que eu em alguma outra coisa. Então são as pessoas tendo essa co-inspiração e liderando, levando um ou outro para frente. E importantíssimo é um estímulo, uma ação reflexiva ética. E aqui, André, tem uma coisa legal, porque nessa pandemia eu aproveitei para estudar. Eu pude ir para a Escócia, eu pude ir para o Chile, eu pude ir para os Estados Unidos, para a Inglaterra, sem sair de casa, como nós estamos aqui hoje, né? E aí eu tive a chance de fazer um curso com um professor, que eu sempre cito ele nas minhas falas, que é o professor Humberto Maturana, que ele é um chileno, foi doutor em Harvard, e ele cunhou um termo que quem é do direito ou de ciências sociais adora, que é autopoiesis. Vocês já devem ter ouvido falar. Autopoiesia é quando as moléculas geram a si próprias. Bem resumido, tá, gente? E aí, na pandemia, eu fiz um curso com ele do Chile, e aí ele, infelizmente, faleceu no meio do curso, então eu fui um dos últimos professores, foi uma honra ter tido aula com ele. E aí eu aprendi com ele o seguinte, que para comentar a ação reflexiva ética, é muito importante que a gente reflita
e sempre levando em consideração a ética. A ética eu comentei lá no início, né, como um valor democrático e tal. Se a gente cria o mundo em que a gente vive, ele dizia assim, se a gente cria o mundo em que a gente vive e nos damos conta que nós criamos então esse mundo, nós somos responsáveis pelo que está em nossa volta. Então, quando a gente pensa em construção de consenso, despertar a confiança e o interesse, respeitar o próximo, cooperar, saber escutar, buscar soluções, como a gente comentou aqui, consensuais, inovadoras, criativas, todas essas ações e esses requisitos são necessários para que qualquer atividade ou iniciativa coletiva ou participativa, ou para o pessoal que gosta dessa coisa de sustentabilidade, a iniciativa regenerativa, essas ações são importantíssimas para que qualquer uma dessas iniciativas que sejam orquestradas ou manejadas com construção de consenso sejam bem-sucedidas. Então, é importantíssimo que a gente lembre desse acordo de convivência nosso, pautado no respeito mútuo, a compreensão de que as nossas diferenças são super bem-vindas. Se todo mundo fosse igual, não ia ter graça, né? E que essas contradições que a gente tem, eu penso nisso, você pensa naquilo, são autênticas, gente. As pessoas hoje em dia brigam por tudo. Elas querem a mesma coisa. Eu quero isso, mas elas brigam de cor, de bandeira, etc. É importante que haja hoje, já que não há o respeito mútuo, que as pessoas levantem suas bandeiras. Mas existem formas e formas de dialogar. E eu acho que as pessoas estão dialogando pouco. E a construção de consenso, gente, é um ótimo experimento e aprendizado para que a gente volte, como humanidade, a conversar. As pessoas não estão muito afim de conversar, né? De conversar não é só falar, né? Duas perguntas aqui, Rafael. Aqui o Rodrigo, ele fala, na verdade não é uma pergunta, ele fala, falta informação para estimular a participação. Eu acho interessante, eu acho que, assim, trazendo uma experiência que eu tive, acho também que as pessoas têm um pouco de medo, né, quando a gente fala que elas vão engajar. Uma vez a gente teve a oportunidade de participar de uma mediação que envolvia uma questão no meio ambiente, que tinha um processo já. Mas, enfim, teve essa oportunidade de suspender o processo e buscar uma solução conjunta. E aí era uma área que tinha muitas empresas e a gente tomou, né, nós mediadores, era eu mais um outro mediador, fomos entrar em contato com aquelas empresas para ver se elas também não gostariam de participar na construção da solução. Mas aí algumas acharam interessante a ideia e outras já ficaram, não, mas e se eu participasse, aí depois vier um processo? Eu falei, gente, é voluntária para tentar chegar a uma solução que seja boa para todo mundo. Vocês têm empresas nesse local, então o que for decidido vai ter impacto aí para vocês. Mas aí teve gente um pouco com medo. Vai entender, né? Aqui tem depois, se eu puder, até o Rodrigo ele fala aqui, né? O desconhecimento muitas vezes gera desconfiança. Isso aí, eu tive essa experiência. E tive outras também que a gente conseguiu engajar as pessoas, né? Mas eu acho que a gente ainda tem esse desafio, tanto na construção de consenso quanto a mediação. E a Constança perguntou aqui, você lembra do projeto Orla de Búzios? Acho que vocês participaram, então depois você puder. Obrigada pela pergunta aqui, Constança. Obrigada, Rodrigo, aqui pelos complementos. Então, olha, você comentou, e aí no Rodrigo a desconfiança gera... O desconhecimento gera desconfiança. Sim, por isso que é importante esse tipo de diálogo nosso aqui ao vivo e a cores, para que todos nos ouçam, porque aí eu comento de direito. Na nossa formação de direito no Brasil, é muito recente a inclusão na graduação de disciplinas que incentivem não ir ao judiciário. Disciplinas que incentivem a nós, estudantes, a tentar negociar, a dialogar, a resolver com qualquer outra forma, sem ter a necessidade. O judiciário sempre vai estar pronto para nos atender, dentro das circunstâncias, com as críticas que eles possam ter, mas as portas estão sempre abertas. Só que cabe a nós, advogados, foi aquilo que eu comentei, ser criativo para inventar outras oportunidades. A gente chegou a ter o conceito tribunal multiportas e várias outras coisas podem ser inventadas.
Você comentou que já teve uma live sobre desenho de sistemas de disputa. Quando a gente faz o desenho de sistemas de disputa, a gente faz desenho. Eu gosto da palavra design, chique também. Então, nós advogados ou não advogados, a gente pode utilizar para o advogado legal design, para quem não é advogado, design thinking, ou design. Desenhar é pensar, é elocubrar, é botar no papel, é testar, é experimentar. Então, a gente tem um espaço infinito de novidade. Então, isso é importante. A cultura ainda no Brasil, infelizmente, majoritariamente, ela é litigiosa, né? São poucas as oportunidades que a gente tem de conversar. Tem um exemplo, Andréia e audiência, que é de construção de consenso. Em alguns estados dos Estados Unidos tem um negócio, e na Austrália e na Nova Zelândia também, que eles chamam de Table Kitchen Democracy. Se eu traduzisse, é mesa de cozinha democrática. Em algumas prefeituras, eles disponibilizaram um espaço. Né, quando eu conto essa história, eu digo, eu gosto de cozinhar. Quando eu estou com fome, eu cozinho melhor. E quando a gente cozinha e convida as pessoas para a nossa casa, a galera fica na cozinha conversando. Então a sacada foi criar um espaço na prefeitura, similar a uma cozinha com uma grande mesa. Então as pessoas vão lá na cozinha e deliberam sobre as questões de forma democrática da sua localidade. Então é um exemplo prático. A gente podia ter isso aqui também, mas aí eu querer fazer luau na praia, então funcionaria também. Mas isso é cultural. A nossa cultura é também de deixar para que o outro resolva, o Estado resolva, né? E cria uma desconfiança. Os próprios advogados, na nossa formação jurídica, a gente tem pouco dessa cultura mais do diálogo. Portanto, quando a gente assessora um cliente, se vimos de uma cultura que é mais litigiosa, a gente não vai compreender ou vai ser desconfiado com qualquer coisa nova que venha. Mas o direito tem mudado. Então, a gente já falou de inovação, falou dessas mudanças no direito. A Constância comentou sobre o projeto da Orla de Búzios. Para quem conhece Búzios, ou para quem não conhece, é um lugar, é uma península, um litoral do do Rio de Janeiro, e que é cheia de hotel e restaurante e tal. Então a gente fez um processo de construção de consenso em que havia, por exemplo, uma boate que fazia muito barulho, vários restaurantes, vários hotéis, moradores, pescadores e etc. E aquela região estava degradada, falta de organização, enfim, uma zona. Então eles queriam resolver. Mas imagine, olha só a quantidade de interesse diverso, de confusão, de falta de diálogo. Então a gente compôs um projeto para que eles pudessem desenvolver uma comunicação entre si para chegar num pacto civil entre eles. E funcionou. E como lá, serve para outras comunidades também. Se nós temos pessoas que são diferentes, cujas conexões não estão dando certo, mas vivem numa comunidade, o quão melhor seria quando essa comunidade atinge uma certa harmonia. Então, para chegar nessa harmonia, entre duas pessoas, a gente utiliza a mediação. Entre várias pessoas, a gente pode utilizar a construção de consenso. E esse projeto foi muito legal, porque a gente viu na prática como ele funciona. Mas a gente precisa continuar, né? E há diversos outros exemplos aqui também no Brasil muito legais sobre construção de consenso. Porque às vezes não tem nem esse nome, as pessoas utilizam outro nome. O nome não tem problema. A questão é você oportunizar um espaço para que todo mundo converse sem brigar e se matar, e que a gente consiga sair dali com algo que não seja aquilo 100% que eu queria. Mas se tem um pouquinho do que eu queria ali, um pouquinho do que a Andréia queria, do que a Constância, da Suzana, do Rodrigo queriam, convivemos com aquilo? Ok, então vamos seguir com aquilo e sempre ajustando à medida das necessidades de mudança, enfim. Funciona. Você falou sobre depois desse acompanhamento, né? Como é que você pode trazer um pouco mais da metodologia? Assim, tem fases? Sim. Quando a gente examina a construção de consenso e vai estudar, há diversos autores, né, e que dividem a construção de consenso em diversas fases. Assim, em termos de didática, eu diria, existe uma fase pré, meio, pós e super pós. O pré, eu tenho que avaliar, eu tenho que ir no local e avaliar se realmente essa ferramenta ou metodologia funcionaria. Eu tenho que ir no local e ver se as pessoas realmente conversam. Por exemplo, se eu for no local
daquele desenho animado quando eu era criança, que era duas famílias caipiras, uma matando a outra, não tem diálogo ali, um desenho animado, né? Isso aí denota a idade. Mas assim, É, se tem, se tem dois vizinhos ali se matando, não vai ter diálogo ali. É complicadíssimo. Você não vai conseguir colocar os dois numa mesa, ou vários numa mesa. Então você tem que avaliar se é possível ou não. Depois você tem uma fase prévia que é viável, então a gente tem que fazer uma organização. Vou precisar de um espaço, vou precisar de recursos, recursos mínimos, às vezes um flip chart, uma lousa, água, né, um microfone, um espaço para que as pessoas possam se reunir. Isso é importante. Às vezes você tem uma construção de consenso que envolve uma empresa gigantesca e uma população ribeirinha de pescadores. Você tem que saber quem é que vai pagar o facilitador. O pescador não tem dinheiro, a empresa tem. Agora imagina se a empresa paga e você vai conversar com os pescadores. Os pescadores vão dizer, você está sendo comprado pela empresa. Imagina você chega de terno lá, impossível. Né? E aí fica essas questões que você tem que resolver previamente. Resolveu, organizou tudo. Vem a fase de organização e execução, que a gente avisa as pessoas que vai ter reunião, convida todas as pessoas. Às vezes a gente tem que fazer paralelamente entrevistas para identificar quais são os grupos de interesse que estão ali envolvidos, convidá-los, trazê-los ao espaço. Quando todos estão no espaço, vem a fase de execução. Então a gente tem que oportunizar que todos assim falem, se apresentem, e a gente vai definir, que é o design muito legal, quais são as regras. Primeiras regras básicas. Quando um falar, o outro ouve, um respeito para não haver agressão na reunião. A gente pode definir se será por sorteio, se será aleatório, quem falará primeiro, a forma como falará, onde a gente vai escrever, se será numa lousa, se as pessoas preferem botar um post-it de voto ali. Então, existem vários métodos. Então, eu tenho a prévia para ver se é possível. Começo, trago todo mundo para um espaço. Aí eu defino, olha, a gente está aqui, a gente se apresenta, somos facilitadores e a gente está aqui porque vocês têm uma determinada situação. Eles vão dizer qual é a situação deles e aí a gente já começa a criar um consenso. O facilitador, ele vai, dentro do que ele ouve, extraindo o que há de mais positivo e botando num determinado local para que todos possam ver aquilo de positivo que todos estão falando. Porque na maioria dos casos, aqueles grupos que estão ali não conversam entre si. Eles não têm a chance de se ouvir. E é naquele espaço que o facilitador, conduzindo o diálogo, oportuniza que os outros ouçam os outros que estão brigando. De repente fala assim, mas não é que o cara pensa a mesma coisa que eu, é porque eu estou brigando. Não. Então, lá em Búzios, por exemplo, todos queriam o quê? Que aquela região que estava degradada fosse limpa e organizada. Só que eles não conseguiam conversar. Por quê? Ficavam brigando sobre barulho, sobre nome da estátua, e a questão era muito mais profunda e uníssona. Eles queriam a mesma coisa. Então precisa ter um espaço que eles ouçam os outros. Também as pessoas não têm paciência de ouvir. Então essa seria então a segunda. A terceira parte seria então fazer com que as dinâmicas entre os grupos ocorram. A gente pode dividir os grupos em salas, fazer com que uma pessoa seja eleita a facilitadora daquela sala. Então eles compõem ali as resoluções, as opiniões, trazem para uma nova plenária. Nessa plenária todos ficam sabendo que cada um daquele grupo então definiu como ponto importante. A gente pode colocar isso digitalmente ou numa grande lousa e fazer com que cada um depois então vote. Então reparem que desenho de sistema de disputa está inserido na construção de consenso. Mediação está inserida na construção de consenso. Negociação está inserida na construção de consenso, como a facilitação de diálogo. Então, você tem todas as etapas. Terminou. Todo mundo chegou a um determinado consenso, que pode ser um acordo, um contrato, uma regra, uma lei, uma convenção de Singapura. E ela passa a valer para todos. E todos que participaram do processo tem que se sentir ali representados, minorias. Então todos têm que acordar, mesmo que não seja unânime. E aí passa para uma outra fase. Essa última fase é um pouco mais complexa, que é a fase do monitoramento daquilo que foi decidido e da reavaliação, avaliação e ajuste.
Então a gente teve a convenção, por exemplo, de Singapura. A gente, depois de anos, vai monitorando. Alguns países novos foram entrando como signatários, alguns ainda não entraram, e talvez, se necessidade de ajuste, volta para o Citral para ajustar. Quando você define, por exemplo, um acordo, como foi o de Búzios, para a organização do espaço público, né, uma ação urbanística, aquela ação deveria ter sido revisada, só que a gente ali não continuou, a gente parou em determinado ponto porque eles não mais nos suscitaram. Quando a gente tem uma política, por exemplo, pública, ela tem que continuar sendo monitorada pela população, pelo poder público e reavaliado ou ajustado. E aí segue. Mas culturalmente, nós no Brasil, a gente não tem costume de monitorar nem de avaliar, né? A gente tende a reclamar, porque a gente tem, por exemplo, algum bens públicos que vêm modernos e depois se degrada por descontrole, também por falta de monitoramento, por falta de reclamação, de a gente como cidadão ir ali e falar, pô, por que não está funcionando? Né? Se eu gastei dinheiro, tem que funcionar. Por que quem não está cuidando? Né? E é um pouco também da nossa cultura. Mas seria assim, seria a prévia para avaliar a viabilidade disso ser utilizado, começam os diálogos, a gente faz as dinâmicas, todo mundo conversando, volta em plenária, as pessoas decidem, e aí a gente segue com a decisão, monitorando e reavaliando, sempre que possível. Alguém gostaria de colocar mais alguma pergunta aqui para o Rafael? Mais alguma pergunta, gente? Daqui a pouco, geralmente quando dá 1 hora de fala, a gente encerra para... O tempo passa Quanto voando, tempo a daqui a gente ainda tem? Quanto tempo a gente ainda tem, André? Ó, se eu fosse um de vocês da audiência, eu ia perguntar assim, mas a construção, porque a gente falou de inovação, comentou sobre startup. Hoje, quando a gente pensa sobre muito interessante para a implementação de políticas públicas, sim, com certeza. Inclusive, o meu doutorado, a minha tese foi gestão democrática na formatação de políticas públicas. Quanto seria legal que nós, cidadãos, pudéssemos ser mais ouvidos na formatação das políticas para que elas fossem mais afetas às nossas realidades e necessidades? Se nós participássemos mais, a gente entenderia que no momento que aquela ação ou inação política fosse posta em execução, a gente poderia ali dizer, olha, não foi assim que a gente combinou, é assim que tem que ser feito. Então é importantíssimo. E a gente tem todos os mecanismos aqui no Brasil para poder atuar. Foi a pergunta aqui que eu vi o comentário. A questão nesse ecossistema de tecnologia hoje, e que a gente vê essa diluição da hierarquia nas instituições, que a gente vê a questão das soft skills, desenvolver maior empatia, colaboração, criatividade. Gente, essa governança desses novos ecossistemas, ela é toda colaborativa e provavelmente eu diria que na maioria delas ela se pauta no formato de construção de consenso, porque o diálogo é muito incentivado, né? Como eu disse, essa fluidez das pessoas poderem compartilhar, participar e terem a sua voz, né? Dar voz a todos, isso está na construção de consenso. Por isso que quando a gente se aprofunda nessa metodologia, a gente vê, nossa, isso cabe na governança de empresa, na governança de institutos, então ela se relaciona à governança corporativa. Então, tem empresas que utilizam nos seus instrumentos societários como mecanismo de resolução de conflito ou de alguma demanda interna a construção de consenso. A pergunta que eu também faria, só o último, André. Então, quer dizer que a construção de consenso serve para tudo, ela é o melhor método do planeta? Não. É falível, às vezes não funciona e no meio do processo, pum, explode. Então, tem que entender também que é um processo falível. Mas cabe a nós sempre reajustá-lo com as partes para que ele funcione. Uma das coisas que eu acho bem interessante, né? Assim, tem várias coisas que eu acho interessantes, né? Mas puxando aqui o gancho, até porque a gente está desenvolvendo aqui alguns projetos relacionados à questão da diversidade, né? A questão dos comitês de diversidade que algumas empresas estão implementando, né? Aumentando a preocupação com isso.
Mas a gente tem trabalhado, às vezes, também nessa ideia da facilitação, porque essa coisa, das vezes, na teoria, né, coloca as pessoas para ampliar as métricas, a diversidade, mas as pessoas não se sentem ouvidas de verdade, ou, enfim, realmente incluídas. E a construção de consenso eu comecei a enxergar como uma forma também de fazer essas pessoas serem escutadas, participarem das próprias regras da empresa, se sentirem à vontade, né? Às vezes com um terceiro facilitador também ajuda as pessoas a sentirem à vontade a falar das dificuldades que elas têm dentro da empresa, que às vezes a pessoa fica mais tímida, e quando tem um facilitador ali puxando, fazendo as perguntas, aí acaba sendo bem produtivo, né? Uma das coisas que a gente identificou aqui, nesse sentido. É isso que eu tinha anotado aqui. Como eu disse, se não há diversidade, não há vida. Então, nós que somos humanos, a gente precisa valorizar a nossa diversidade. O problema é que a falta de respeito e, sei lá, a cabeça dura do ser humano fez com que isso hoje tenha que ser levantado, que é importantíssimo, mas isso tinha que ser natural, né? Isso tinha que ser natural. Deve haver, e a gente tem que desenvolver formas para que essas vozes sejam ouvidas, né? E que nós aprendamos a ouvir, porque não é só entrar por aqui e sair, né? Como a gente fala, escuta inclusiva, né? O ouvir é importantíssimo, o ouvir é estratégico, né? E dar a voz, a expressão a essas pessoas, né, ou marginalizadas, ou postas de lado, ou desprestigiadas, a gente tem que corrigir isso. É uma nova cultura que surge, é uma nova consciência global que tem surgido. Esse momento pandêmico instigou a gente a pensar na nossa vida, então que a gente tome isso como uma ótima oportunidade de mudar, de nós sermos os agentes de transformação cultural que o mundo precisa, né? Sugiro aqui mais duas perguntas, Rafael. Uma do Alexandre. Uhum. Magalhães pergunta: qual o momento de entender que não há mais possibilidade de construção de consenso? Essa é uma. Olha, e outra, tá. levar Pode falar, não, pode fazer as duas, pode fazer as duas. E outra é da Suzana. Decisões tomadas por construção de consenso, quando tomada dentro de uma organização, como manter o compromisso, ela põe entre aspas, né, manter o compromisso com o acordo. Então, vou responder primeiro da Suzana, porque eu vou pedir para você me lembrar do Alexandre, que eu esqueci. Me lembra do Alexandre primeiro, de novo. Qual o momento de entender que não há mais... Sim. O momento para entender. Por exemplo, você está numa plenária e, de repente, as pessoas começam a se agredir. Se elas se agridem verbalmente, há técnicas que a gente pode utilizar, né, como se fosse uma reunião de condomínio, pedindo silêncio, etc., sirene, tirando as pessoas da sala, jogando água fria. Estou brincando. Mas existem técnicas. Mas, pela sensibilidade das pessoas, de repente, a gente tem 4 grupos numa sala, numa plenária, todos saem e não querem voltar. E se agridem. Então não é possível. Ou porque eles próprios, dentro do diálogo, decidiram não mais deliberar. Então, isso são 2 exemplos, talvez, que isso não aconteça. Geralmente termina porque a situação ficou a tal ponto que não é possível o diálogo. Então, algo violento. Ou porque eles decidiram não mais fazer. Dentro de uma organização, quando a gente chega no consenso, esse consenso chega como se fosse um acordo. Esse acordo tem que ser sempre monitorado e reavaliado. Porque eu cheguei no acordo, um acordo azul, cor azul. Então o azul prevaleceu. De repente a equipe preferiu que seja vermelho. Então eu preciso reajustar aquele acordo para que ele se torne vermelho. Nesse caso, pode ser uma simples mudança de cor, ou seja necessário que eu faça um novo consenso, uma nova construção de consenso para mudar a cor. Aí vai depender das circunstâncias daquelas pessoas envolvidas. Que se elas participaram de um projeto de construção de consenso e viram que funcionou, a tendência é que elas aprenderam como faz e farão sempre assim. Mas podem mudar os membros, outros membros podem vir com pensamentos, percepções e versões completamente diferentes, pode ter aquelas pessoas que não queiram o consenso e não querem mais nenhuma cor, querem algo aveludado. Então é uma questão de a gente sempre se utilizar desse mecanismo
para os ajustes. Como eu falei, não é infalível, mas é algo que a gente pode, é uma construção temporal e criativa para harmonizar as relações entre as pessoas. Ficou bonito isso. Pois é, depois eu vou até rever essa live que... Olha, então antes da gente fechar, Rafael, que já estamos chegando aqui no 8 horas, né? Que é para poder manter lá o limite para depois a gente vai subir no YouTube aqui, para quem como eu quiser também. A Alexandre quer agradecendo. Eu sei que ele tem uma questão lá, né, Alexandre? Depois converso com o Rafael em privado, que ele está precisando da construção de consenso. Mas, assim, para finalizar, né, porque, enfim, a gente vai subir essa live lá no YouTube, no canal da Mediar 360. E você falou que tem alguns autores. Quem quiser se aprofundar nesse tema, como é que faz, Rafael? Deixei estrategicamente posicionado. Olha o tamanho da brincadeira. Esse aqui é um clássico, que aqui está ao contrário, né? The Consensus Building Handbook. Esse aqui é um clássico, tijolão. Mas o que eu posso combinar também, André, eu posso passar para você, e aí você posta para os seus, para a sua audiência toda algumas dicas. Mas se vocês buscarem construção de consenso, tem muito material em inglês. Esse aqui é um clássico, mas vocês viram o tamanho, um tijolão. E geralmente há muitos livros que comentam a construção de consenso. Se vocês entrarem, por exemplo, na Wikipedia, vocês vão ver que há vários sinônimos para a construção de consenso. Então, assim, não em português mesmo, livro, quase não tem. Existem artigos e vocês encontram também facilmente. Mas eu posso te passar e quem tiver interesse, contacte a Andréia no 360, na mediação 360, que aí ela vai passar para vocês. Te agradeço, Rafael. Posso colocar lá nos comentários do vídeo embaixo, então, as dicas. Vou te cobrar, então. Sim. Te agradeço, então, seu tempo, essa aula. Adorei, excelente. Muitos elogios aqui, muitas palminhas. Rodrigo, na próxima é você. A próxima vídeo aqui que eu vou chamar. Ele entrou aqui no meu radar. Gostei muito do Rodrigo também. Então, olha, obrigada, Constância, pelas perguntas, a Suzana, Alexandre, todo mundo aí, tá bom? E obrigada, então, Rafael, mais uma vez, foi uma excelente noite, excelente live. Agradeço demais, gente. Boa noite aí para todos. Tchau, beijo, boa noite.